Boa noite, Ângelo. Olá, Ruth, é sempre um prazer estar contigo, mais uma vez. Boa noite. Também eu, Ângelo, olha, muito obrigada. E bom ano para ti e para toda a gente. Obrigada igualmente, para ti, para os teus e para quem nos for ouvir. Ângelo, antes de mais, muito obrigada por teres aceito conversar comigo no Troca Comigo. Aqui nós vamos trocando ideias e poemas e reflexões e um pouco de uma fatiazinha de quem nós somos. E como eu gosto sempre de conversar contigo e há sempre mil e uma coisas que ficam por dizer cada vez que nós conversamos, eu decidi, desta vez vou convidar o Ângelo para um Troca Comigo. E devo-te dizer que vais estrear o nosso cartaz do Troca Comigo e vais ser o primeiro do ano 2022, portanto sinto-me muito contente e orgulhosa por estares a conversar comigo. De certo a adega está longe, não ia lá abrir uma garrafinha. Pá. Olha, não vamos perder pela demora. Não vamos perder pela demora. Ângelo, apresentar-te não é necessário, embora haja sempre muita curiosidade, e pelas pessoas que eu conheço e com quem eu falo, tenho sempre muita curiosidade em conhecer o Ângelo melhor. Se bem que o Ângelo não está aqui desde ontem, o Ângelo já é uma pessoa conhecida e querida. Posso-te dizer... Diz. Sou antigo, já sou velho, pá, já tenho... Sim, olha, pelo que tu dizes no teu livro, este, que eu gosto muito, continuo a tê-lo comigo em várias ocasiões. Tu dizes que, eu digo que estás cá há muito tempo, porque tu no teu livro, aqui na sinopse, dizes que acreditas que já viveste mais de 1000 anos. Pois, meu amigo e companheiro, eu acredito que a caminhada, a minha também começou aí por volta dessa altura, portanto é possível que os nossos caminhos tenham cruzado. Eu vejo-te e és visto como um homem que tu és intelectualmente irrequieto, és insatisfeito com o que sabes, insatisfeito no bom sentido, no sentido em que queres sempre procurar um pouco mais, ir um pouco mais além, não só do que tu escreves, com quem falas, do que tu conheces, mas a própria existência, a própria forma de estar, a tua filosofia é insatisfeita, inquieta e sempre à procura, sempre à busca. E eu gosto disso num ser humano, acho que só por aí chegamos a outros destinos. Gostas também de despertar consciências, não gostas de ficar adormecido pela rotina, daí que tu dizes que, embora tenhas feito filosofia, tu és um anti-académico, uma coisa que eu vou querer perceber melhor o que isso é, porque talvez mais um ponto em comum connosco, entre tu e eu. Passaste pela música, pela rádio, publicaste 8 livros já, se não estou em erro, portanto já tens sim, por aí eu acho que não me enganei, mas sim, eu acho que tens aqui um percurso que tens muito para partilhar e partilhas tanto dos outros que acho que está na altura de partilhares um pouco de ti. E como eu te vejo, não só como um filósofo, e eu sei que tu já disseste que assim o dizem, não sabes se és, mas eu vejo-te como um filósofo, vejo-te também como um místico e como um desbravador de ideias. Um desbravador de ideias. É bonito. Eu vou começar, se me permites, com um pequeno poema teu, que está no teu livro Musa Lixada e Preguiçosa, que eu continuo a dizer e continuo a recomendar e continuo a oferecer a quem gosta de pensar. Olha, estou a rimar. Continuo a oferecer a quem gosta de rimar. Eu vou ler da página 30 o poema que tu escreveste, que é O Místico. Ok. E depois talvez conversarmos um pouco isto. Relembro que nem eu nem tu sabemos quais foram os poemas que escolhemos um do outro, portanto vamos à descoberta um do outro. Daí o encanto da coisa. E então diz assim, místico. Sou místico e por isso revolucionário. Sou místico e quero continuar a ser um dos poucos. Se todos fossem místicos, este mundo deixaria de ser possível. Aqui está ponto 1 para conversarmos. Cada vez que surge um místico, este mundo fica em risco de não sobrevivência e ainda é mais esquizofrénico. Haver poucos místicos não é mau de todo.
sou místico e gosto. Tu aqui desenrolas todo o teu pensamento e depois no fim assumes-te, és místico e gosto. Sabes que nem toda a gente tem a facilidade de falar sobre a sua espiritualidade e sobre a forma como encara e vê a vida, e tu aqui no fim dizes, és místico, és revolucionário, és tanta coisa mais, e depois no fim dizes que és místico e gosto. Fala-me um pouco deste Ângelo místico. Olá, Ruth. Olha, obrigado por esta ousadia, por esta coragem, que é sempre um ato de coragem da tua parte, por te lembrares de mim, por termos estas conversas, creio que já é a segunda ou terceira, são sempre agradáveis, e que nos ajuda também a descobrir a nós mesmos e um pouquinho para aqueles que estiverem para aqui virados, porque já sabes que há pessoas que passam ao lado destas coisas todas, não é? E outros é para todos um bocadinho e é sobretudo para aqueles que têm algum interesse. Mas esse poema que tu escolheste, fizeste o favor de partilhar e de ler, é muito interessante. Aliás, a nossa criatividade, os poemas, neste caso particular que estamos a falar, funcionam. Isto é uma frase feita, é um lugar comum, são nossos filhos, não é? E nós acabamos por gostar de todos mais ou menos da mesma maneira, ou da mesma maneira. Esse é um poema cheio, carregado de ironia, como percebes, não é? É subreptício no sentido em que é uma... Eu a analisar uma coisa que escrevo, pode parecer um bocado pretencioso, mas é uma ironia subreptícia, fina, enfim, neste sentido em que é uma crítica que eu faço àquelas pessoas que têm determinado tipos, e a mim próprio, começo por mim próprio, por assumir isso, que ao fim de um tempo olhem para si mesmos, fazem uma espécie de introspeção, e bem sabes que nem toda a gente tem essa capacidade, ou mesmo tendo essa capacidade, não o querem fazer. Eu procuro fazer isso, um palavrão que se costuma fazer a epistemologia de nós, não é? A introspeção. De vez em quando dou aliás, como eu peço isso também aos alunos e àqueles que me rodeiam, também eu próprio tento dar o exemplo. E eu acabo por olhar para as coisas despretensiosas espalhadas por pequenos livros e coisas onde vou participando, e quando escrevi esse poema me apercebi que isso era factual, era de facto real, mas ao mesmo tempo era também uma crítica àqueles que não querem assumir o que são e quem são, ou que têm reservas, ou que não conseguem ultrapassar determinados obstáculos, ou porque se posicionam numa espécie de politicamente correto, que é uma coisa que eu detesto. Eu, de facto, procuro ser revolucionário. Eu acho que, aliás, eu agora comecei a alinhavar até nestes dias, estou aqui esta semana na aldeia, já sabes que os professores só entram em cena outra vez dia 10, portanto, estou a aproveitar para fazer aqui, escrever umas coisas. Comecei a iniciar um escrito para o próximo livro, para incluir no 18, e lá estou eu outra vez, eu ainda esta manhã, mas isto pronto, eu não consigo fugir disto, é a minha natureza, é a minha natureza. Gostava de ir para outras ondas, se calhar de vez em quando aventuro-me, talvez não corra muito bem, mas eu acho que é assim, quando eu digo que sou místico e gosto, é porque eu acho piada a isso, é como se eu sempre achei piada aos surrealistas, aos dadaístas, que também encarnam um pouco esta ideia do misticismo e dos místicos, e estamos a falar, por exemplo, um grande místico em Portugal, é o Herbert Helder, não é? Que é um grande poeta místico, e podíamos dar aqui um rol de outros que não apenas no âmbito da poesia e da criatividade em geral, e alguns, daquilo que eu vou conhecendo e lendo, não se assumem, ou parece que se assumem com muitas reservas e a medo, e também se percebe porquê. Eu acho que o mundo, isto pode parecer um pretenciosismo ou algo estranho, mas nós ainda não estamos, não é? O Kant, o Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, dizia: o mundo, nós ainda estamos na menor idade, dizia ele no século XVIII, e isto ainda continua, se calhar há de passar um milénio ou dois. Nós, a humanidade, ainda está na menor idade, ainda não atingiu um determinado patamar. Ele queria dizer isso porque a minha filosofia, dizia ele, ainda não está para ser compreendida por estes que cá estão. Havia um certo pretenciosismo, podemos detectar isso no filósofo, mas ele também tinha razão, não é? Porque é assim, nós ainda não estamos neste patamar místico. O misticismo é uma coisa que podemos brincar, podemos fazer piadas, o que é que ele quer dizer tudo e não quer dizer nada, onde é que isto nos vai levar, mas quando nós encarnamos
eu digo isto propositadamente, entre aspas, e encaramos, são duas palavras diferentes, o misticismo e o ato, a atitude, a mística, eu acho que revela-se um mundo completamente deslumbrante, desconcertante, obviamente também, mas para isso também temos aqui. Tá? E é isso que me agrada, portanto, aquilo que não é o objetivo, que não é o rigoroso, que não é, volto a dizer, o politicamente correto, aquilo que me desconcerta a mim próprio e que pode, de alguma forma, lançar sementes para desconcertar, desconstruir, desmistificar e mais no sentido de desconstruir, é isso que me agrada na literatura. Eu acho que as artes em geral, e particularmente a literatura e ainda mais a poesia, é mesmo para desmistificar, desconstruir, baralhar e voltar a dar, e isso, penso eu, cada vez mais só é possível a partir desta atitude mística. Eu acho que sim, eu concordo contigo, estava a ouvir e estava aqui a pensar, eu só estou a sorrir, eu estou a deixá-lo falar, só estou a sorrir, mas é mesmo isto, porque eu concordo contigo. Eu também acredito que tem que haver muito mais do que este meu contentor de matéria, tem que haver, não pode ser só isto, temos que passar, não pode ser só isto. Seria muito estúpido, não é? Se fosse assim. Exato, assim, muito estúpido, muito preto e branco, e para mim o mundo não é preto e branco, nem eu sou preto e branco. Eu própria, não sei se já alguma vez te aconteceu tu escreveres uma coisa e dizes, mas onde é que eu estava mesmo em termos mentais quando eu escrevi isto? Onde é que eu vim buscar isto? Mas existe sim, nós temos realmente uma forma de acessar um outro mundo, eu chamo-lhe o belo, o transcendente, e só através de uma introspeção e de uma procura, primeiro nossa e depois do que vai para além de nós, é que nós conseguimos fazer isto. E é uma das coisas que eu gosto na tua escrita. Antes de te passar a palavra para um poema, e por causa do que tu disseste sobre a introspeção e gostas eu digo que gosto de incendiar corações, tu gostas de agitar sentimentos e pensamentos. Eu vou ler outro aqui do mesmo livro, aliás, eu hoje elegi este teu livro, peguei em vários mundos, vários livros de mundos, mas este continua a ser o meu eleito. Na página 14 tens o que é feito do absoluto. Mais uma vez tu questionas-te e acabas de uma forma que a sensação que eu tive é que estive sentada a beber um café contigo, já conversei contigo pessoalmente, a sensação que eu tive é, eu estou a ler este poema e estou a ouvir o Ângelo a falar, estou a ouvi-lo a desenvolver o pensamento dele. Então diz, à janela, olhando o céu, com nuvens brancas, azuis e negras, conseguimos ver através delas outros mundos e ser herói. Reconhecido pelos deuses de outros Olimpos, onde a realidade é realidades, onde a vida são vidas, onde o amor, que nunca entenderemos, são amores. Sendo a matéria absoluta de tudo e do próprio absoluto, porque cá vai estando velho, cansado, sem rumo, sem lógica, sem ciência nem fé, sem graça e pouco apelativo. Tudo é absoluto e não conseguimos sair disto, porra. E quando tu acabas o porra? Acho um conceito interessante. Sim, achei um poema bastante interessante porque leva-me exatamente ao Ângelo que eu vejo a pensar, ao Ângelo pensador que eu vejo aqui. E agradeço porque sem querer introduziste-me ou levaste-me aqui para este poema que eu gostei bastante também. Obrigado. Olha, eu acho que o Porra encerra uma mundividência, cabe lá tanta coisa. Sabes que a psicanálise, o Freud e toda essa malta, contrariamente ao que era o político, volto a dizer, enfim, o puritanismo, não é? E o politicamente correto, as asneiras e determinados conceitos, que não é propriamente uma asneira, aliás, isto é uma palavra de origem, tem muito a ver com o Alentejo e tem um sentido muito próprio e não é propriamente nenhuma asneira. É um início de uma revolta, de uma revolução, de qualquer coisa que tem que ser diferente, é de uma motivação ou de uma galvanização para fazer de maneira diferente. Mas mais um murro na mesa. É um murro na mesa. E às vezes também um murro no estômago, noutro sentido, né? Mas é mais isso, um murro na mesa. E a ideia desse poema também é a ideia de, não há, eu detesto o pensamento único, não é?
mesmo que eu discorde, e discordo de muitos, mas acho muita piada e tento entender os outros lados, as outras direções, os outros caminhos. O problema às vezes é esse, não é? É que as pessoas centram-se demasiado nas suas linhas de pensamento, nas suas próprias emoções. Não há problema nenhum nisso, em estudar, em compreender, em perceber onde estamos instalados, mas também para percebermos isso, e é o poema de alguma forma procura fazer esse esclarecimento, entre aspas, nós para percebermos qualquer coisa que amamos, que gostamos, que é a nossa onda, digamos assim, temos que também conhecer um pouco, ou cada vez mais... O que não amamos. Exatamente, a onda dos Exatamente. outros. É um bocado isso. Olha, mas vamos falar agora de ti. Ok. Eu tenho aqui, estás a ver, já estás farto de conhecer. Isto aqui é. Sim, o que este exatamente. Foi lançado agora a 4. Foi no início de dezembro, foi há um mês, não é? Que foi apresentado o livro 15 Onde Tu Estás, e é um gosto para nós, na Mundos, esta obra que eu tenho o prazer de coordenar para a Colibri. E aqui na página 160, tu tens um poema que é o Cântico Saudade, lembras? Sim. Lembras-te ou não? Lembro-me, é 160 e ocupa ainda um bocadinho da outra. Mas pronto, eu vou partilhar contigo e com quem nos vai ouvir este poema que eu achei muito interessante, até porque a palavra saudade é muito forte. Há quem diga que ela é só nossa, não sei, não vou por aí. Se calhar é algo mesmo... Pelo menos o sentimento é muito forte em nós, não é? E encerra muita coisa. E diz assim, é diferente, tão diferente, o silêncio da falta de palavras. O silêncio pode ser tristeza, saudade ou mágoa que nos queima. O silêncio é semente de saudade, que cresce no peito apartado de quem espera sem saber. É intenso, é enorme, é gigante como a noite, de estrelas sarapintadas. Palavras? A falta delas será puro esquecimento ou será desdenho puro, por saber que quem espera gotas de água em dias quentes se contenta com uma gota e o trata como orvalho? Pois eu não me conformo, sei usar minhas palavras e abusar do meu silêncio. Sei usar minhas palavras e abusar do meu silêncio. Não recuo sem pensar, nem avanço sem querer. Serei chuva e tempestade de palavras ou silêncios, porém ficar sem palavras é coisa que me mete medo. Gosto desta. Se me calo, não me ouves. Perto estou e não me sentes. Nada falo e nada digo. Por palavras não explico. Por palavras não explico. Às vezes é preciso explicar muita coisa sem palavras. Ouve agora o meu silêncio, minha súplica, existência, perguntar e não ouvir. Fecho assim meu coração e a tristeza no olhar. Amanhã, se eu acordar, juro, me ouvirás cantar. O meu cântico de adeus, nunca mais terei de saudade. Ruth Place, Ventos Sábios. Gostei particularmente deste poema. Agora diz tu. Qual é a onda? Olha, por palavras não explico. E às vezes sabes que as palavras às vezes atrapalham, não é? E atrapalham os poetas também. Sim. Sim, os poetas atrapalham-se e encontram-se e perdem-se tudo com palavras. Sobre a saudade, Ângelo, a saudade é uma das minhas melhores amigas, porque a saudade ensina-me quem eu sou, mostra-me de onde eu vim e mostra-me até para onde eu quero ir já com alguma ânsia. Portanto, e faz parte de mim. A saudade, eu costumo dizer que a saudade é como ter um papagaio num ombro nu, e de vez em quando eu sinto as garras do papagaio, mas de tanto a sentir já não me incomoda, eu só digo, olá, estás aí, pronto. Já convivo muito bem, com isso. O silêncio é uma coisa que me aflige quando vem vazio, porque há os silêncios... bons e maus, não é? Exatamente, bons e maus. E há o silêncio em que é confortável. Quantas vezes nós já estivemos ou já nos sentamos com uma pessoa em que o silêncio é confortável porque existe uma comunicação emocional, ou há um espírito que envolve as duas pessoas ou mais, e o silêncio aí não é um silêncio mudo. Eu costumo dizer que há o silêncio que grita e há o silêncio mudo. A mim o que me aflige é o silêncio mudo, é aquele silêncio que não me dá retorno, que não me dá...
que não espelha em mim nada. Eu prefiro que seja espelhado em mim algo negativo para que eu possa trabalhá-lo em mim. Agora estou a entrar mais numa parte mais espiritual também, do que sentir um silêncio que nada me diz ou nada me mostra ou nada me choca. E tenho um medo incrível de ficar sem palavras. Quantas vezes eu penso... quantas vezes eu me quero expressar e tento escolher as palavras e tenho sempre aquele cuidado, às vezes até aquela aflição de dizer para ser compreendida. E para mim é um ponto muito importante, ser compreendida no silêncio e nas palavras. Escolher a palavra certa, né? O conceito ideal. Isso é o grande problema de quem cria e de quem. E não é só dos poetas. Fazer-me entender. Eu lembro-me, e já percebeste que eu refiro muito sempre o meu pai quando falo contigo, não sei porquê, mas eu lembro-me de ser novinha e um dia eu estar a conversar com o meu pai e querer lhe explicar qualquer coisa. Eu acho que não tinha mais que 12, 13 anos. E eu disse: pai, estás-me a perceber? E ele virou-se para mim e disse: filha, nunca perguntes a uma pessoa se ela te está a perceber, pergunta-te a ti se te fazes entender. Ora lá está. Bom, inteligente eu adoro o meu pai. E é este silêncio que me assusta bastante o silêncio, mas acima de tudo a indiferença. Porque eu acho que quando alguém age de uma forma indiferente, já se despiu de todo o amor que tinha, já se despiu de todo o sentimento e a outra pessoa não passa senão de uma parede branca que está ali à frente. E isso para mim é uma afronta. Sabes que às vezes a indiferença acho que percebo, isso, todos nós sentimos isso, mais cedo ou mais tarde, na nossa experiência, na nossa demanda da vida. As pessoas indiferentes também acabam por ser pessoas que sofrem bastante, não é? Porque a indiferença é um conceito interessante porque pode ser por inveja, pode ser por distanciamento. Há bocado falavas que eu era anti-académico, sabes? Isso era outra. Tem isso por acaso. Há quem me entenda como um intelectual, enfim, ou como um cognitivo, ou um académico, nada disso, não é? Jamais sou isso, fui ou serei. Não é que eu tenha algum problema com essas pessoas, mas a ideia aqui, e que tu falaste da indiferença, nós às vezes também estamos, e não é mal de todo, estamos apaixonados demasiado, se calhar, cheios de nós, entusiasmados, o tal Deus dentro de nós. Exatamente. E, às vezes isso, tanto aquilo que faz falta como aquilo que está em excesso, né? O equilíbrio, né? A homeostasia é tudo na vida, em todas as dimensões. E às vezes a natureza humana é uma natureza tendente, orientada para o equilíbrio, para a harmonia, não é? Sendo que as disrupções e a quantidade de ofertas, enfim, as coisas que estamos rodeados desde que nascemos até que morremos são imensas, estrondosas, que esse equilíbrio também está paulatinamente, dia a dia, a ser posto em causa. E eu acho que a indiferença também tem a ver com o excesso de oferta, e não é só a oferta cultural, são todas as ofertas, são todos os compromissos da vida cotidiana, cada vez mais cosmopolita, moderna. E isto, eu às vezes dou comigo a pensar assim, eu não estando a forçar um bocado o teu conceito de indiferença, estou a tentar localizar-me nele e a partir dele, para chegar a esta ideia que eu tenho, portanto, eu acho que as pessoas, hoje em dia, eu próprio, eu gostava de ter tempo, e não é só o tempo do relógio, ter 1 hora ou 2, é um tempo à tua maneira, o tempo da saudade, o tempo do silêncio, o tempo emocional, todas essas dimensões do tempo que às vezes a gente esquece, o tempo dos afetos, se quiseres, para poder olhar qualquer coisa, não é? Reparar nesse sentido. Às vezes nós estamos ao pé das coisas que nos podiam motivar para criar e para refletir de uma maneira completamente inovadora e diferenciada, e não o fazemos porque estamos tão assoberbados, tão carregados, tão cheios de compromissos, de coisas, de ramos, digamos assim, de tecnologia também, não só, portanto, que às vezes falta-nos esse outro lado do tempo, se quiseres. O tempo sem tempo, não é? Falta-nos o tempo sem tempo. Falta-nos o tempo sem tempo.
que eu aceito como interessante. E essa indiferença, creio que uma parte dela, quem sou eu para explicar esse fenómeno da indiferença nos dias que correm, mas eu acho que também tem um bocado a ver com isso, com o excesso. O excesso, por um lado, é mais o excesso sem eu entender, mas também por falta de alguma coisa. Sim, uma anulação. Eu acho que a indiferença é muitas vezes também uma anulação, não minha, mas do que está à minha volta. Por vezes, eu acho que uma das variantes, concordo com o que disseste, e agora à medida que vou falando contigo, o meu pensamento também vai desenrolando. Eu acho que a indiferença toca também um certo narcisismo. Eu estou tão cheia de mim que o que tu fazes não me é importante, é-me indiferente, porque estou cheia de mim, estou cheia da minha vida, e lá estás tu tão assoberbada. Exatamente. E é uma coisa que me choca. Há uma coisa que me choca bastante. E também noto isso, de facto, já que lembraste disso, e também talvez porque a competição é boa, ainda bem que competimos. A competição, quando é, digamos, séria, entre aspas, quando é salutar, quando é honesta, autêntica, se é que se pode dizer, adjetivar desta maneira, ela é desejável e bem-vinda. O problema é que às vezes há aquela competição manhosa de tramar, de lixar, tu fizeste isso, deixa-me cá fazer também, a ver se eu destrono e se sou eu que fico na berra. Epá, infelizmente vai havendo ainda muito, se calhar demasiado, destas coisas, e esse lado da autenticidade, porque eu costumo dizer, o meu amigo Júlio Roberto, que já lá está no inferno, né? Anda a dizer poemas para o diabo, ele dizia quando morresse ia ler poesia para o diabo, se calhar é o que ele está a fazer. Ele já lá está, infelizmente. E ele dizia muitas vezes, Ângelo, vê que às vezes, se reparaste, eu conheço alguns poetas, e tu se calhar também conheces, que são verdadeiros poetas e nunca escreveram nenhum poema, não têm nada publicado, não têm, mas a atitude, a maneira de ser, a autenticidade, a forma como reparam das coisas, o entusiasmo e a intensidade, a luz que conseguem colocar naquilo daquilo sobre o que falam e o que pensam, é de uma atitude poética estrondosa, e é isso que eu procuro. Eu às vezes pensei, mas eu estou a escrever como se fosse um miúdo, uma criança, e às vezes dou-me conta disso. Olha, é assim, fica lá. Olha, saiu assim, assim fica. Porque se calhar é essa. Não estou a dizer que são boas produções, não é nada disso, mas eu acho que esse lado da autenticidade, a procura de uma certa doçura, digamos assim, de um certo espírito iniciático, a ideia da surpresa, do espanto. Isto tem muito a ver também com da descoberta, exato. Nem sempre encontro nos poetas. Isso, para mim, eu concordo contigo, e eu ainda diria mais. Eu acho que, por mais que se tente fazer sempre uma poesia diferente, bonita, inovadora, emocionante, ou até reveladora, ou até a poesia mais acutilante, aquela que nos espeta mesmo o dedo na ferida. Ainda hoje eu escrevi uma assim e depois tive 2 ou 3 reações negativas, mas as outras foram todas boas. Mas eu não escrevo para todos, eu escrevo para o que eu preciso de escrever. E aliás, o poema até começa por ser terapia, não é? Começa muitas vezes por ser terapia. Sem dúvida, nós. Sim. Isso foi uma frase provocatória, e eu, enquanto conversava com a pessoa, fui dizendo a poesia para mim e fui apontando de lado. Foi assim espontâneo, e eu dizia para essas pessoas: eu não escrevo, para esses eu não escrevo. Então vai por aí. Mas ainda voltando ao que estavas a dizer, para não nos perdermos, a poesia para mim é uma mera tentativa do que é a poesia. Escrever poesia é uma mera tentativa do que ela realmente é. Porque eu acho que por mais que eu veja, visione, sinta, ouça o que eu tenho para dizer, eu vou escrever, nunca é, eu não sei se tens essa sensação, nunca é tão puro, tão verdadeiro, tão autêntico, tão fiel ao que eu sinto e ao que eu vejo. E fala-se muito no amor, nós falamos muito no amor na poesia. Contudo, e ainda hoje, porque será, é verdade, love makes the world go round, não é? mas eu acho que o amor também consegue, quando nós falamos do amor, e seja do amor
palavra amor, ou do verbo amar, ele não engloba só o amor romântico. Não pode englobar só o amor romântico. Não há como compreendermos a palavra amor, assim como não há como explicar poesia, o que é poesia. Mas como compreender isto não é. Ainda hoje eu li um texto escrito por Luísa Ramos, que os dois conhecemos e bem, onde ela faz um repto para que não se fale mais de amor, para que se fale do resto, porque há todo um resto para ser falado. E ela deixa um pedido no ar, e eu acho que este teu poema é muita resposta do que talvez poderia ser uma resposta ao texto dela, que está na página 27, é o Serei. Não sei se te lembras, Serei. Tenho uma ideia. Então diz, deixa-me só certificar se não vai para... Não, não vai, este não vai para outra página. Podes cortar. Então diz, serei. Desejar amor infinito, desejar saber do sobrenatural. Deste lado de cá, confrontamos-nos com várias linguagens e também com mentais alternativas, a inquietação, a provocação, a busca, escondidos em espera da luz. Morrer para ver Deus? Ver Deus e morrer? Viver para morrer até Deus? Estaremos em silêncio. Tudo tem significado quando a fé ajuda. Seremos um ser panteísta, a começar pelo ócio da lareira, afagando o cão Tobias, adoro as tuas referências aos animais sempre, afagando o cão Tobias, comendo o doce de laranja do quintal. Seremos o que for necessário para saber o que há do outro lado. Seremos um ser mágico. Seremos. Aguardaremos inquietos e ansiosos uma qualquer revelação. Mas não demores mesmo. É mais uma ironia. Sabes que alguns desses poemas que estão nesse livro e noutros foram escritos à lareira da minha sogra, que está aqui por baixo do sótão onde eu estou aqui. Faz todo o sentido agora este poema. Está assim uma coisa aberta e os cães, ainda hoje, o meu Napoleão e o Pompeu agora são eles, até se deitam ali no sofá. Os cães estão enormes, eles estão enormes. Temos que andar sempre a aspirar ali os lugares onde eles andam, como eles deixam pelo, e a higiene é importante, mas eu escrevi alguns poemas afagando mesmo o meu cão Tobias, já lá está também no inferno dos cães, coitado, e as coisas iam, portanto, sabes que isto é um bocado, enfim, como o Descartes, né, que escreveu, o filósofo Descartes escreveu tudo, pijama e à lareira. Portanto, eu fiz muita coisa assim, de vez em quando saio-me quando tenho um bocadinho nessas coisas, mas pronto, isso também eu gosto, acho que tento fazer esse exercício, chamemos-lhe poético / místico, que é, estou aqui, tenho uma realidade muito presente, tenho aqui o meu cão que estou a afagar, estou a falar da árvore que está ao pé, que estou a ver pela janela, estou a trincar eventualmente uma maçã, estou a pôr lenha na lareira. Mas toda essa, digamos, estrutura de vida, todo esse contexto, não é? Remete-nos sempre para algo ontológico ou metafísico, portanto, para algo, o que é isso da lareira, o que é estar ali, qual é o sentido daqueles momentos, não é? O que é estar aqui e estar a pensar? Como é que isto acontece, não é? É que nós não podemos separar as águas. Nós somos da mesma matéria do pó, das estrelas, como costuma dizer. Nós somos todos da mesma matéria. Estamos numa diversidade e em formas tão diversas, infinitamente belas, diria, de alguma forma estranhas, no sentido mais positivo do termo, que às vezes é a partir das pequenas coisas, do lado ramo da vida, do cotidiano, que nós nos damos a pensar naquilo que é o grandioso, que nos ultrapassa, que nos transcende, não é? E depois verificamos, eu acho que a atitude mística é um bocado isso, que não há dois mundos, não há o outro lado e o lado de cá, não é? Ou havendo outros lados, eles estão em fusão permanente, estão em interligação permanente. E nós temos que ter, através da arte, e provavelmente também muito da poesia, é como uma espécie de passar os portais. Eu agora tenho de falar muito em portais na cabeça.
Eu ia dizer a mesma coisa. A poesia é um portal de comunicação entre a alma e a vida, entre o sentir e o fazer. E sim, ainda hoje me perguntaram em conversa com um amigo com quem eu gosto muito de conversar sobre estas coisas também. Ele perguntava-me, Ruth, achas que há um mundo paralelo? E a partir daí a conversa foi, desenrolou em cascata as ideias. Mas eu lembro-me que uma das nossas afirmações foi, não sei se há um mundo paralelo, mas que há um mundo que eu sinto e não vejo, eu sei que há. E ele perguntou-me... Há mais do que um, não é? Há mais do que um. Olha, se quiseres entrar por aí, vamos fazer mais 5 ou 6 conversas. Não, isto está para também. Isso, olha, mas já agora... Eu tenho aqui também um outro poema teu, que é para não ser só estás a falar de mim. Isto é como aos debates agora da política, aquilo tem que se equilibrar os tempos, não é? Exato, nós não precisamos é de mediador, Mas deixa-me só ir um bocadinho rapidamente atrás, falaste de uma coisa curiosa sobre aliás, ficaste aqui da nossa comum amiga, da Luísa Ramos, que achei interessante essa ideia dela. Está na hora de falar das coisas que estão para lá do amor, não é? Sim, e perguntaste também o que é a poesia. Eu perguntaria o que é Deus, o que é a alma, o que é a morte, onde é que isto tudo nos leva? São as grandes perguntas do sentido da vida, não é? E há uma teoria muito interessante que ainda continua a fazer furor e a fazer muito sentido para muita gente e também para mim, que é a teologia do negativo. Portanto, tem a ver com a ideia da divindade de Deus. Por muito que a gente possa dizer, por muito que se queira dizer, Deus é bondoso, é perfeito, é omnisciente, omnipotente, e o diabo 7, podíamos estar aqui meia hora a adjetivar e a dizer o que ele é, nós ficamos sempre aquém do que ele é. E isso também é que é mágico e encantatório nestas coisas e na arte, né? Porque é um bocado como aquela ideia de o caminho faz-se caminhando, não é? Se eu tivesse a verdade numa mão e tivesse um ponto de partida na outra, perdia o interesse. Eu sabia que a verdade está aqui, era só fazer o caminho até lá. Portanto, esta ideia de estar sempre em demanda, numa aventura permanente, a tentar repara que o conceito de liberdade, para não ir mais longe, discutiu-se muito há 7 séculos atrás, há 4 séculos, no tempo 5, no tempo de Platão, depois na Idade Média, e nós daqui a milhões de anos continuaremos a falar e a tentar compreender o que é isso. Portanto, eu acho que isso é estar em arte, pela arte e com a arte, e neste caso, puxando a brasa à nossa sardinha, em poesia e com a poesia, é esta ideia de estar a caminho e de estar sempre a revisitar e a reinterpretar e de alguma forma a refletir, e obviamente poeticamente, acho que é isso que é interessante nesta nossa caminhada. Mas olha, eu preciso de meter uma colherada agora. Tu estavas a dizer que se nós tivéssemos a partida e o destino, as duas coisas na mão, e era só fazer o caminho, e o caminho estava feito. Contudo, antes de tu passares para a minha poesia, vou-te dizer que o caminho faz-se caminhando desde que na estrada eu encontre flores para cheirar, Anjo. Ora, bonito. Eu preciso disso. Não, e temos que no caminho temos que descansar, temos que conversar, temos que ouvir o outro. Claro, tem que acontecer coisas muito interessantes e diversificadas durante o caminho. Senão era um solipsismo, não é? Estávamos ali só agarrados à nossa própria... Senão éramos ratinhos na gaiola, hamsters ali a correr. Ora bem, e seria absolutamente monótono percorrer esse caminho. Não é isso que queremos, não é isso que desejamos. Ora, Ruth, tu tens aqui, olha, já agora no outro, eu gostei muito desse. Este saiu em setembro do ano atrasado, não foi assim há muito tempo, e aqui na página 159, pelo facto de seres Ruth, estás sempre para o fim dos livros. Eu sei. Então, mas os últimos são os primeiros, como se diz. Então, tu tens aqui um poema que me faz lembrar até uma canção, um bocado aqui o título, não é? Agora falta-me o nome, daquele cantor brasileiro, Pai, afasta de mim esse cálice. Não é o Osvaldo? Não, é um... Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Quem é que canta isto? Bem, já me lembro. Tu tens aqui, na página 159, chamado Cálice,
e diz assim, e a próprio conceito de cálice, e não é só o sentido religioso da coisa, é muito mais do que isso, extravasa para lá disso, tem aqui uma semântica, um significado muito forte. E dizes assim, sim, nega-me a dor, mas não a despedida. Tampouco me queiras negar a dor da despedida. Hei de colher o meu choro, todas as lágrimas juntar, dar-te-ás, hei de beber, no cálice do vinho da ira, este punhal que me espetas, que abre o meu peito, revira, hei de o torcer para verter. Meu sangue, a raiva da vida, refém tu me queres, dobrada, vencida e partida, joelhos já rotos no chão e dedos fechados na mão, levanto-me e ergo, meu peito só vento, ou eu não me chamo Maria do Vento. Aliás, tu tens que explicar aqui, e é escrito por um heterónimo, não sei se já explicas isso, heterónimo, Heterónimo. Maria do Vento, e de facto, agora não consigo lembrar do cantor brasileiro muito conhecido, ganhou o prémio Camões, pá. Eu também não me estou a lembrar, também estou ganhou aqui o prémio Camões, é brasileiro. Eu às vezes parece que é o PDI ou o Alzheimer ou sei lá o que. Não, é muita poesia, é muita poesia. Não consigo lembrar do compositor, tão conhecido, ainda há dias eu ouvi falar na televisão. Bem, mas este poema é muito interessante, Cálice, e diz muito, mas lembras-te dele? Diz lá tu. Lembro-me muito bem. Eu tenho vários heterónimos, como tu sabes. Maria do Vento foi das primeiras a aparecer. Eu digo das primeiras porque é para mim uma voz. É um heterónimo, não é um pseudónimo. Eu não me escondo atrás do nome de ninguém. Simplesmente, se eu tiver que... Eu ainda não consegui fazer-me entender, como dizia o meu pai, tão bem quanto eu queria. Mas o heterónimo para mim é uma voz, é quase como uma presença, uma luz, uma voz que chega até mim. E Maria do Vento é uma mulher que foi muito maltratada, que foi submetida talvez a humilhações, é uma mulher rebelde, é uma mulher que não tem medo de rasgar a blusa e dizer como é que é, vamos aqui à luta. Ela não tem medo de andar descalça e de correr a estrada e de lutar pelo que quer e jamais aceita ser humilhada. E é também defensora daquelas mulheres que não sabem levantar a voz, não se sabem apossar do poder pessoal, não se sabem empoderar na vida, e então esta Maria do Vento anda sempre ao vento, cabeça no vento, vento furioso. Se nós estivermos a pensarmos no vento, o vento ninguém o segura, ninguém o detém, toda a gente o sente, mas não seguras o vento, quando muito direcionas o vento. E esta Maria do Vento é uma mulher vendaval que aprende a canalizar o vento dela de forma a poder dizer o que pensa e dizer: não me vais ferir mais, porque eu não vou deixar, e mostrar às outras que não. Digamos que é possivelmente uma associada da APAV. Mas eu percebo que o poema tem, aliás, olha, se tocaste nisso, Sim. De vez em quando, quase todos os anos, convidamos alguém para ir falar no âmbito da cidadania, aos miúdos aqui, e fazem um trabalho muito interessante, meritório, e de facto o poema também pode ajudar nessas causas nobres. Aliás, de facto, eu acho que tu falaste aí na palavra empoderamento. Aliás, essa ideia do empoderamento da mulher, e agora tentando ultrapassar a questão de género e da paridade, que isso era outra conversa. Sim. Mas eu acho que ainda há muito por fazer a esse nível, e tu propriamente não és, ou não serás, uma feminista nesse sentido mais, enfim, estranho, digamos, do termo, porque há vários sentidos. E há várias vertentes dentro do feminismo. Sim. Mas a tua poesia e esta Maria do Vento também não sei se de forma muito intencional, muito reveladora ou revelada em ti, e de forma, digamos, muito objetiva, provavelmente tu escreves isto que escreveste, neste poema tão interessante a que chamaste Cálice,
porque, como disseste, sendo um heterónimo, também tem muito, os nossos heterónimos, sejam eles quais forem, eu também tenho 2 ou 3, acabam por ser autobiográficos, não é? É uma parte de nós. É uma fatia de nós, é. Queremos, de alguma forma, fazer uma espécie de psicanálise, terapia, não é? A partir do heterónimo, nós conseguimos superar esse lado menos aceitável ou mais revoltoso para as nossas vidas. E então criamos um heterónimo. E eu percebo, isso é interessante, é bonito, e os heterónimos também, uns de uma maneira, outros de outra, podem ajudar a fazer essa dita terapia, no bom sentido do termo. E tu tens outros, não é? Tens outros. Tenho o Zé Maria, que é loucamente apaixonado pela Maria da Lua, que perdeu o amor dela e nunca mais acreditou em mais ninguém. Tenho vários aí que já conversam uns com os outros na minha poesia, por acaso. Já dei comigo. Eu acho, é isso que eu ia dizer, acabaste por dizer agora, que há um intercâmbio muito interessante, não é? Desejavelmente, ainda bem que assim é, não é? Porque eu conheço um amigo, vou dizer o nome, o Vontrina, que também conheces. Sim. Vontrina, as pessoas, pronto, eu não devia se calhar estar a dizer isto, mas ele já apareceu em algumas obras em que ele nem sequer lá vai, porque há coisas que ele leva muito a sério, estás a ver? Ele não revela. E ele às vezes é uma mulher, às vezes sei lá, é alguém que nasceu. Isso aí é um pseudónimo, já é um pseudónimo. Não, é mesmo um heterónimo, mas é um heterónimo mesmo mais, é um bocado à maneira de pessoa, um bocado mais próximo, não é? Não se expõe. Tem uma história de vida e que não tem nada a ver, ou pelo menos ele assim procura fazê-lo. E há outros, não é? Já tem. Ângelo, sabes que no meu próximo livro, que tu conheces, eu vou incluir a biografia dos meus heterónimos, porque eles já têm uma presença tão forte. Eu tenho a data de nascimento deles, tenho o signo, tenho todo o mapa astral deles feito, porque são Isto ajuda a pessoa. Se calhar foi ter com ele, não sei. Não, mas todos eles conhecem-se uns aos outros e todos eles interagem. Só há 2 personagens que estão sempre a vê-los de longe e podem interagir, tipo puxar os cordelinhos, mas não interagem pessoalmente. Mas digamos, os inferiores conhecem-se todos. A Dogoda de Hades e o Hades é que já são 2 deuses muito pesados, muito místicos, carregados de um poder extraordinário, e esses não interagem com a Maria do Vento, com a Maria da Lua, com o Zé Maria, com o Ventos Sábios. É uma grande diferença, não é? Sim. Esses estão na Terra. É o submundo e o mundo cá de cima. Exatamente. Eles estão no submundo a controlar tudo o que se passa lá em cima e são ferozes. Não vale a pena meterem-se à frente da Dogoda, porque ela vai virar tudo de pernas para o ar. E depois tem a Uta, né? A Uta é a minha criança. A Uta é a minha criança e escreve sempre com, para ou através de experiências com o meu pai. Tem muito essa presença daquela criança que ficou lá atrás. Lá está a psicanálise e a forma de estar. É muito interessante. Sabes que esse jogo tentar, de alguma forma, construir esse, que é um sistema que tu tens, não é? E é quase, diria, sem academismos surreptícios, é um sistema, é quase um sistema filosófico / poético que tu tens, e cada um desses heterónimos de alguma forma representa um lado teu, que não deixa, a raiz é a mesma, não é? Sim, não temos que assumir isso, exatamente. E às vezes também nos projetam, nós temos sonhos, ainda bem que os temos, e às vezes são os heterónimos que nos ajudam a viver e de alguma forma a desenvolver esses nossos sonhos, como uma espécie de avatares, não é? E os heterónimos funcionam um bocado como isso, não é? Como eu gostava de ter um avatar! Como eu gostava de ter um avatar! Será que não temos todos? Olha, se calhar estamos aí noutros sítios, não é? Se calhar estamos aí nas tais realidades paralelas a acreditar em coisas melhores, ou então a tentar fazer o que aqui não nos é possível fazer, não é? Porque eu acredito nisto, que eu estou aqui por alguma razão, e estou aqui porque escolhi estar aqui. E quantas vezes eu digo, mas onde é que eu estava com a cabeça quando escolhi encarnar aqui, neste momento, neste tempo do mundo? E penso, eu podia ter evitado toda a pandemia, mas não, eu escolhi viver em plena pandemia.
Olha, mas já que estás a falar nisso, eu se pudesse ter essa faculdade, que infelizmente não temos, ou pelo menos ainda não se sabe nada em termos dos humanos sobre a hibernação, gostava de hibernar, agora hibernava assim uns 20 anos. Sim, mas hibernar de uma forma não tão lúcida, porque nós estamos a hibernar, só que estamos, sim, mas estamos lúcidos. É verdade. Eles estão-nos a forçar, isto parece um sonho, é um pesadelo. E eu vou remeter à página 32 do teu livro, até porque já vamos quase em uma hora de conversa, e vou ler só mais um, embora acabas quando quiseres. Embora eu gostasse de ler os aforismos todos, porque eu acho que tu és um mestre nos aforismos, e cada aforismo teu que eu leio, vou usar uma expressão já do meu tempo de colégio militar, onde eu dizia, cada aforismo que eu leio teu é um estalo intelectual que eu levo, porque eu levo. Obrigado, e penso, olha, quero ouvir, gosto de estar a pensar. Sim. Rapidamente, os aforismos, os textos aforísticos que eu procuro desenvolver, de vez em quando dá-me para aí, é uma coisa que não se faz muito. Infelizmente, devia-se fazer mais, gostaria que outros se aventurassem nisso. Não é uma coisa fácil, porque e nem todos são bem conseguidos, a maior parte provavelmente não serão. Sim. Às vezes estão só a dizer que o céu é azul, e já toda a gente viu que é azul, mas há outros que são nitidamente profundos. Claro. Sabes que isso é um bocado, há um paralelismo, embora sejam coisas diferentes, com os haikus, não é? Esse subgénero, em que 2 ou 3 versos, normalmente são 3, curtinhos, tem que lá haver pelo menos um conceito, uma palavra que nos desconcerte, que nos revolte. Que nos dê o estalo intelectual. Exatamente. E isso, sabes que isso nem sempre é fácil. Eu às vezes quando releio aquilo, nem que seja por rever por qualquer razão, espera aí, falta aqui a palavra, a pedra angular da coisa. Às vezes são falhados, eu admito que sim. Mas eu acho que se nós falharmos cada vez melhor, vamos sempre melhorar um bocadinho, não é? É bom falhar, prometo que falharei, não é? Como dizia o outro. Eu no meu grupo literário já fizemos um desafio de aforismos em que foram desenvolvidos primeiro fizemos uma conversa onde desenvolvemos a ideia e o conceito do que é um aforismo e o que é preciso mesmo, como tu tiveste a dizer, e fizeram-se umas coisas engraçadas, pessoas que me disseram que eu não estava habituada a trabalhar assim o pensamento e foi muito bom, e tive pessoas que depois deste desafio começaram a meditar sobre aforismos que viram e ouviram, e eu achei uma delícia. Portanto, vale sempre a pena, ainda que a gente pense que falhe, eu acho que chegamos sempre a algum lugar. Na página 32 tens 6 linhas que diz ainda o amor, que não fica por aqui. Eu adoro este livro porque este livro é cheio de estalos e abanões e de entre aspas e subentendidos. É um livro para se ler com a cabeça e com o coração. Eu gosto muito. Então diz, não acreditamos no amor como lei universal. Contudo, não nos ocorre mais nada de importante a não ser o amor. Alguém nos salve desta insana contradição. Pelo amor de Deus! Que alguém nos salve, não é? Que alguém nos salve. Porque nós, ao fim e ao cabo, nós vivemos para, com, por e por causa do amor. É verdade. E à volta o amor disto é tudo. E à volta disto tudo fazemos poesia, fazemos literatura, fazemos filhos, cozinhamos, vivemos, trabalhamos e depois tentamos pôr dentro deste saco, desta palavra chamada amor, tudo o que nós queremos e gostamos, mas esquecemos do que é que deveríamos realmente pôr lá dentro. É verdade. E muitas vezes o que a gente põe lá dentro é só o que nós queremos, não pomos o que os outros querem. E isto fez-me pensar bastante que às vezes a própria ideia de querer amar é um suplício, é uma aflição, ou ser amado pode ser uma aflição, ao ponto de eu estar a ser amada ou amado de forma que não me ajuda, não é este o amor que eu quero. E pôs-me estas 6 linhas, mais uma vez, deram-me 2 estalos, um de cada lado, e eu eu lembro-me de ler este e ficar um bom bocado de tempo a pensar nisto. Ainda bem que aquilo que eu escrevo perturba alguém. É mesmo isso, não é? Nós queremos incendiar pessoas e não há meio de pegarem fogo. Pois, agora só falta pegar fogo.
É exato. Olha, tu inquietas que eu deito fogo, vamos ver. Sabes que é assim, por muito, isto é um bocado como há pouco tentava dizer da teologia do negativo, por muito podemos escrever milhões de poemas, pintar telas, compor canções, fazer peças de teatro, argumentos, o diabo sete, sobre o amor, estamos dentro e estamos fora. Sabes que a minha forma de estar na criatividade em geral tem a ver com o eu e o seu contrário, não é? Eu estou sempre naquela de... e às vezes já me criticaram no sentido construtivo e positivo por isso, e eu aceito perfeitamente que assim seja. O meu amigo diz uma coisa, logo a seguir diz outra que contraria aquela que disse. Exatamente. Eu acho que isto é um bocado como uma espécie de ensaio filosófico, não é? Que a gente ensina aos miúdos, não é? Por muito pobre que seja o teu argumento, a tua ideia, há de haver um argumento contrário a esse. Há de haver um contra-exemplo. Portanto, coloca-o lá, não é? Portanto, eu acho que pensa de várias formas. Exatamente, é que nós temos, é uma espécie também de, como é que eu ia dizer, de honestidade intelectual nas coisas, quer dizer, nós não sabemos tudo, eu quando estou a refletir poeticamente, entre aspas, qualquer coisa, no caso de um poema ou de um aforismo, no sentido mais filosófico, no caso dos aforismos, convinha, desejaria, claro que não sabemos tudo, conhecer todos os contra-exemplos, todas as teorias, todas as ideias, tudo aquilo que culmina para aquilo que eu estou a tentar desenvolver ali. E exato. Se eu conhecer isso, eu tenho o dever, tenho, digamos, devo ter a autenticidade intelectual, a honestidade, neste caso, de trazer à baila, trazer ao pensamento, à coação, à reflexão, partilhar que também existem outros pontos de vista. Aliás, sim, as discussões estéreis, patéticas, os fanatismos, os grandes conflitos intelectuais e não só, têm a ver com essa falta o não respeitar, não é mais tanto o não... Isso é algo que faz parte da boa educação e tem que estar sempre presente. Infelizmente não está. Sim. Respeitar as ideias contrárias tem que ser um ponto de partida, mas depois tentar entrar um pouco no outro, como há pouco dizíamos. É como eu costumo dizer, temos que sair do palco de onde estamos a atuar para ver a peça do prisma de quem nos está a ver. E lá está o que tu estavas a dizer, eu estava a pensar nisto, que o fanatismo, todos os excessos cometidos, não só na humanidade, na sociedade, mas até connosco próprios, é porque nós muitas vezes não temos a capacidade ou até a coragem de sair do palco e tentar perceber o que é que a minha peça está a dizer ao mundo. Ou o que é que eu estou fora do palco é diferente. Exatamente, eu tenho que sair. Alguém dizia, eu não consegue encontrar porque está a olhar da mesma perspectiva. Sempre exatamente. Da mesma perspectiva. Eu tenho que sair do meu palco para ver como é que isto é. E não posso ver só de frente, eu tenho que ver dos bastidores, tenho que ver ali do sítio onde está o ponto. Eu tenho que tentar perceber isso. E olha, é uma das razões que dos meus heterónimos existirem é porque eu também acho, sem ser pretenciosa ou sem querer ser, eu acho que consigo e gosto de olhar para a vida de vários pontos de vista, não gosto de a ver só como ela é. A vida para mim não é estanque, não pode ser estanque, nem a verdade é estanque, a minha verdade pode ser a tua mentira e vice-versa, e daí podíamos continuar esta conversa toda por aí. Então a ideia da perspectiva é importante isso. Às vezes nós estamos muito viciados, digamos, naquela linha de pensamento, naquela orientação. Estamos, às vezes, porque é, como se diz hoje, a zona de conforto, não é? Estamos demasiado instalados nas várias zonas de conforto das nossas vidas, mas há que fazer um esforço, e esse esforço pode ser uma boa aventura, não é? Pode se tornar, depende da forma como nós encaramos a coisa, para nos metermos um pouco no papel do outro. Isso, de facto, é difícil, tem sido para muita gente difícil. Os heterónimos é uma forma de ultrapassar isso, de facto. Os heterónimos, para mim, são uma maravilha. Um dia vamos ter uma conversa sobre heterónimos, que eu também quero conhecer os teus melhores. Mas o que tu estavas a dizer vai exatamente ao encontro do teu aforismo número 75 deste livro, que diz: nada começa com uma teoria, mesmo que pareça o contrário.
Não, nunca começa com uma teoria. A Nada. teoria é sempre uma consequência de qualquer coisa. A teoria, exatamente, é quase que uma consolidação do ato, não é? E depois é o ponto de partida para outra. Exatamente, lá está, é o caminho, resta encontrar as caminho flores. sem fim, caminho Exatamente. eterno. Tenha lá as tais flores aos jardins pelo meio para a gente poder ir e ter bons olfatos. Uma esplanada também dava jeito, diz. Olha, já agora vamos a ti, aqui no livro 13, este foi em julho de 2021, ainda estamos em 2021 com os livros, tive o prazer também de estar cá neste livro. Na página 150, tu tens aqui um poema, não é muito um poema, enfim, ocupa aqui uma paginazinha, ou nem isso, muito interessante, chamado Semente aos Deuses. Eu acho que nós temos semente aos deuses. Lembras? Sim. Está na hora de lançar a sementeira, de aparecerem novos deuses. Não concordas com isso? Sim. Estás aqui a dar o mote. Vamos lá lançar novas sementes. Vamos lá falar de outros deuses. Sim. Crescem outros deuses. Estamos um bocado fartos. Alguns deles já estão estafados. Alguns dos deuses, não é? Que temos. Por isso mesmo então, a Dogoda de vez em quando aparece. Ora, tu dizes assim: atenta ao que plantas, o que deitas ao chão. Sementes deitadas nesse fértil chão transformam-se eternas, raízes estendidas de árvores e galhos, frondosos erguidos, levando aos deuses pedidos gemidos, e os deuses solenes, imponentes nos céus, ao forte guerreiro, concedem desejos, mas cuida não plantes sementes daninhas. Não vão esses deuses colher o que tinhas, ou plantas na vida, sementes benditas, ou colhes perdida, promessas vadias. É um poema interessante. Faz-me lembrar aqui na fazenda, tenho aqui enfim, um montezinho, aqui um promontório, que é disso que se é um promontório, que tem uma paisagem bonita, chamei-lhe o promontório da deusa, não é? Está batizado assim. Quando eu digo aos meus cães, vamos ao promontório... Tentaste fazer uma gravação lá e depois a deusa não te deu boa emissão, tiveste que repetir. Pois, foi uma coisa tua, de facto. Mas eu agora, quando digo aos meus cães, vamos até ao promontório da deusa, eles vão logo disparados para lá. Eles já sabem. Maravilha. Está a incluir o som da deusa. Não, mas sabes, isto eu utilizo várias vezes também a palavra deusas e deuses... e isto às vezes, sei lá, quase toda a gente, e há grandes motivos interessantes para o fazer. Nós não somos donos dos conceitos, das palavras, do léxico, de qualquer língua, não é? Mas eu gosto muito da semântica, tudo o que está ligado a uma semântica divina, digamos assim. E a palavra, esta ideia de Deus, de deusas, não é? No plural, tem a ver com este sentido da nossa diversidade, não é? Das várias alternativas que nós temos, felizmente, dos vários caminhos que podemos escolher, e às vezes vamos por aqui, mas estamos a pensar porque é que não fui por ali, quais são as bênçãos, digamos assim, que eu tive dessas ditas divindades para escolher este caminho e não escolher o outro. Esse lado também, e tem a ver também com o misticismo, obviamente não deixa de estar interrelacionado, que é o lado sagrado, né? O lado divino, a sacralização, digamos assim, da própria arte, do criar, da atitude criativa. E isso também é muito místico, não deixa de ser. Aliás, a ideia repara, os salmos não apenas na Bíblia, né? Mas a ideia do salmo não é mais do que um poema. Aliás, Cantares de Salomão também é um poema de amor do princípio ao fim. Vamos lá para trás, para os óficos, para os pitagóricos e para todos esses inícios religiosos, porque, de alguma forma, o pitagorismo e o orfismo e outros do género são escolas filosóficas, mas também são escolas, de alguma forma, podemos apelidá-las de religiosas, com uma certa sacralização, não é? E a poesia, aliás, o espanto, o deslumbramento, a surpresa que nós temos perante o mundo, não é?
a ideia do mundo esmaga-nos, não é? O poder das estrelas do céu, aliás, como dizia o Kant, já firmamento, exato. Há duas coisas no mundo que me espantam e que me surpreendem e que me deixam o coração, como ele dizia, iluminado e fora de mim. São palavras mais ou menos do Kant. É o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Portanto, tudo isto tem um lado sagrado, um lado religioso. Eu acho que por isso é que houve aí uns textos que eu escrevi no início, quando comecei as minhas primeiras experiências digamos, poéticas. Lembrava-me sempre chamava-lhe Poemas Oração, não é? Tive mesmo para dar um título até a um livro assim, Poemas Oração, porque de facto os poemas acabam por ter esse caráter, esse lado, uns mais do que outros, não é? E eu encontro mais isso quando os poemas são de facto bastante sentidos e autênticos, eles surgem como orações. Porquê é que os poemas devem ser ditos, declamados? Isso seria outra conversa. Porque é que nós devemos dizer poemas em voz alta, dizer poemas uns dos outros e nós próprios dizermos os nossos poemas, digamos, oralmente, dizê-los em voz alta e não apenas escrevê-los, porque tem o poder da palavra, o som, não é? O han, aquela ideia de isso fortalece-nos, dá-nos uma outra versão, digamos assim, da espiritualidade. Sim, consagrado o sagrado. Som, consagrado e consolida o sagrado, sem dúvida. E a palavra, uma vez dita, está projetada. Esse poema tem muito a ver, tu sabes que eu sou muito ligada à África e à natureza, e Ventos Sábios é um heterónimo, é uma velha sábia, é uma mulher vivida sábia. Aliás, um dia eu vou te enviar, eu acho que tu vais gostar muito de um poema que eu escrevi, que é Sabedoria à Velha, que conta a história de uma velha sábia. Esse poema foi precisamente a pensar nas árvores e na diversidade que há de árvores e como nós plantamos a nossa vida e do sagrado da vida, da seiva que há numa árvore, o que ela nos pode passar aliás, abraçar uma árvore, passar por todo esse processo, tem tudo a ver. Contudo, eu também queria, nesse poema, também queria focar que o sagrado, que os deuses, não são só os que nós projetamos, inventamos, acreditamos, ou dos quais falamos, ou nos ensinam sequer. O nosso maior Deus e o meu maior Deus, e é com esse que eu devo de ter uma das minhas maiores preocupações. Lá está a tentativa de me fazer entender. Não é com esse que eu me preocupo mais, mas é esse que eu tenho que vigiar mais, que é o que está dentro de mim. E o meu Deus é aquilo a que eu me dedico no meu tempo vago. Ok. E é nesse tempo sem tempo que eu tenho que ver que Deus é que eu estou a usar dentro desse tempo, que Deus é que eu estou a louvar ou a cultuar ou a trabalhar, porque Ele está em mim e esse tempo é meu. E se eu tenho esse tempo sem tempo, também tenho que ver que Deus é que eu tenho nesse tempo. Eu acho que é uma perspectiva, aquilo que tu estás a dizer, e o poema, é daí que a gente está a parafrasear, a refletir um pouco a ideia do poema, é uma ideia panteísta, digamos assim. Sim. É um panteísmo. Aliás, foste a Angola, foste às tuas influências, tudo, enfim, a natureza e todas as nossas vivências e relacionamentos. E agora não querendo entrar muito na ideia filosófica ou teológica, enfim, do panteísmo, que também existe a esse nível, nós somos todos panteístas, não é? De alguma maneira, porque quando nos apaixonamos, quando estamos obcecados porque, sei lá, pela beleza de uma árvore, daquele canteiro específico que me atrai, de um jardim ou de qualquer outro objeto que cá tenha em casa ou no outro lado qualquer, isso é uma atração panteística, não é? É o divino, é a beleza divina que está ali, naquele sítio, naquele lugar. Não é? Eu acho que isso é muito bonito, é um jogo interessante. É isso. Olha, para fechar, Ângelo, e antes de te agradecer muito de coração, eu queria partilhar só mais um aforismo teu, que foi também trabalhado num dos desafios do grupo literário. Digo-te que o nosso grupo literário conhece muito bem o teu livro, porque Obrigado. Para além de trabalharmos a poesia uns dos outros e uns com os outros, eu acho o teu livro um manancial de possibilidades de pensamentos e de nascentes de pensamentos,
E eu usei este teu aforismo num desafio em que eles tinham que desenvolver esta ideia, ou tivemos que dizer, porque eu também participo, desenvolver esta ideia e trabalhámos a criatividade, fizemos ali um workshopzinho entre nós e o teu aforismo toca numa coisa que para mim é sagrada também, que é o tempo. Aliás, eu falo do tempo, do vento, da saudade, o silêncio, está tudo muito por aí, mas o aforismo número 26 diz: o tempo é pouco mais do que a casa de Deus. E com este, quase que conseguimos pôr dentro deste aforismo, que são umas 10 palavras, tanto, toda a nossa conversa. E é melhor não estragar o ramalhete, não dizer mais nada. É melhor não estragarmos mais nada. Mas, Ângelo, muito obrigada por disponibilizares o teu tempo. É sempre muito agradável falar contigo. Não digo isto, tu sabes que é sentido, não digo isto porque fica bonito. Claro. Eu é que agradeço a tua lembrança, pá. Para mim é sempre também, faço as minhas palavras. Desculpa lá, Bárbara, olha, devia ter feito... Não faz mal, olha, eu parece que estou de pijama, mas não estou. E estou aqui com uma echarpe, mas também é uma echarpe. Mas isto também é o conveniente dos virtuais, podemos estar à vontade. Estamos à vontade, isso é o lado salutar da coisa. Olha, obrigado por teres lembrado mais uma vez de mim. Obrigado por fazeres parte da casa, seres uma autora também aqui da Mundos, e acabei por ter que socorrer-me de alguns livros da Mundos, senão também ia aos teus livros. Obrigado por insistires na análise poética, ou lá como queiras chamar, da musa, e que fico feliz por teres utilizado isso nos teus exercícios do Ventos Chaves. Aliás, é um projeto literário, um grupo literário que tu tens maravilhoso e que oxalá que dure por muitos e bons anos, porque de facto é uma boa causa e galvaniza e motiva muita gente para a literatura e põe pessoas a pensar poeticamente e a refletir sobre o mundo e a vida, e isso é de facto maravilhoso. Portanto, obrigado por seres quem és e por me teres convidado. Obrigada, Ângelo. E agora, só antes de acabar, dia 29 de janeiro, temos um novo evento de rapsódias e desgarradas poéticas em Vila Nova de Gaia. Pode ser que o vírus não nos estrague os planos, senão também reagenda-se sem problema nenhum. E até breve mesmo. Okay. E que seja. Ok. Um beijinho muito grande e olha, um beijinho à tua família e um beijinho a todos. Obrigada por estar aqui. Obrigado, Ruth. Até à próxima. Obrigado.